Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando você pergunta por que as mulheres são menosprezadas na Bíblia, isso para mim é o mesmo que perguntar por que os homens são menosprezados na sua fisiologia. Não entendeu? Eu explico. Eu queria muito engravidar, mas eu não consigo. Deveria eu me rebelar contra a decisão de Deus que determinou que os homens não engravidam? Isso é preconceito, não é? Ou deveria eu acatar os planos de Deus, reconhecendo que eu não sei tudo e Ele enxerga mais do que eu sou capaz? Afinal, Ele é o Criador e eu não devo questionar Sua vontade quanto ao que criou, como criou, com que finalidade criou, para qual posição ocupar na criação. Ele é Deus. Você pergunta se o fato de Eva ter pecado tem alguma relação com a autoridade que foi dada ao homem sobre a mulher. Não exatamente, não tem, porque antes de pecar, Eva já era sujeita a Adão, pois ela saiu dele. E foi por falhar nessa sua posição que ela ficou vulnerável à conversa do diabo. Algumas restrições, sim, vieram em razão dessa vulnerabilidade, como a mulher não poder ensinar. Que a Bíblia fala isso, em Timóteo. Lembre-se de que Deus não criou Eva como criou Adão, mas ela foi tirada de uma costela de Adão. O lado de Adão foi aberto, Deus tirou uma mulher de dentro do lado de Adão, na forma de uma costela ainda. Deus tirou a mulher de perto do coração de Adão, que deveria ser sempre o lugar que o homem devia ter também a sua mulher, próximo de si, ao seu lado, perto do seu coração e debaixo do braço da sua proteção. A palavra de Deus diz que Adão deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, e para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:20 até o versículo 24. Sim, Eva foi tirada de Adão e é parte dele. Portanto, aos olhos de Deus, um dia os dois foram um só. E quando eles são unidos no matrimônio, formam uma unidade. Por isso, em um determinado momento, Deus chama a ambos de Adão. Isto porque Eva já estava em Adão quando esse foi criado, embora ela só seria tirada dele instantes depois. Veja a passagem: homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, o nome dos dois, Adão, no dia em que eles foram criados. Gênesis 5:2. É preciso sempre ter em mente as consequências do que Deus diz, que nem sempre são tão ruins quanto os incrédulos e inimigos de Deus julgam ser. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus fez a mulher para ser auxiliadora do homem, isso não faz dela um ser inferior, não. Se você considerar que Deus percebeu que o homem não seria completo sem a mulher, aí sim, estava faltando algo no homem. Portanto, o homem sim é quem tinha uma peça faltando e continua não sendo completo em si mesmo sem a mulher. Um leitor atento da Bíblia poderia perguntar o que isso teria a ver com Cristo, já que ao ler alguma passagem de Gênesis até Apocalipse, sempre pode encontrar uma conexão. Por exemplo, quando Deus sacrifica um animal no Éden para com sua pele cobrir Adão e Eva, ele anunciava ali o sacrifício de Cristo para cobrir o pecado do homem. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, obviamente peles de um animal que Deus matou, e os vestiu. Gênesis 3:21. Antes disso, o Senhor já tinha pregado essa boa nova quando avisou a serpente de que haveria um que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente.
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 14 a 15. Isso mostra a importância que tem a mulher nos planos de Deus, inclusive para trazer no ventre o Salvador do mundo. Repare também que o Senhor não estava falando de uma mulher qualquer, mas da mulher, que ele chamaria depois de a Virgem, e não de uma virgem, pois Maria já estava nos planos de Deus desde sempre. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7, versículo 14. Curiosamente, quando você compara a tradução de João Ferreira de Almeida com a versão católica da mesma passagem, você encontra no tradutor da versão católica a falta de entendimento dessa posição de grande importância dada a Maria, como sendo única nos planos de Deus. E o tradutor transformou ali Maria numa genérica virgem. Ele escreveu assim, uma virgem, e não a virgem. E não se esqueça de que o João Ferreira de Almeida precisou fugir da Inquisição Católica por cometer o crime, né, entre aspas, de traduzir a Bíblia. Veja como a passagem que eu acabei de citar de Isaías aparece na versão Ave Maria da Bíblia, na versão católica. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Isaías 7,14. Depois da maldição lançada sobre a serpente e de seu juízo que viria ao mundo através de um nascido da mulher, da virgem, que Deus tinha escolhido, o qual seria também o Salvador do mundo, nós encontramos um ato de fé de Adão. Naquele momento ele poderia ter continuado culpando sua mulher e culpando Deus, como fizeram um pouco antes. Quando ele disse, a mulher que tu, Senhor, me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3,12. Do mesmo modo como a mulher havia culpado a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3,13. Mas num ato de fé, Adão mostra que entendeu que dali em diante não poderia viver sem a mulher e que sem ela não teria descendência. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Outra passagem diz, todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, de 11 a 12. Se você considerar o ensino completo da Bíblia, e não as opiniões de alguma feminista recalcada, verá o lugar de distinção que Deus reservou à mulher. E se você não acredita, leia o livro de Cantares, ou então o último capítulo do livro de Provérbios. Mas a mulher não pode achar que terá seu lugar em independência do homem. Não. Porque o homem também depende da mulher para vir ao mundo. Perder isso de vista é perder de vista a harmonia dos planos de Deus. Por isso você encontra muitas mulheres na Bíblia fazendo coisas que homens não poderiam ou se omitiam de fazer. Como nos tempos dos juízes de Israel, quando o Senhor precisou levantar juízas, porque os homens estavam covardados demais para assumir a posição que Deus lhes tinha designado. Foi o caso de Baraque, que se intimidou diante do inimigo e disse que não iria atacá-lo a menos que Débora fosse com ele. A cena é parecida com a de um garotinho que não quer ir à aula no primeiro dia de aula, a menos que vá segurando na saia da sua mãe. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Juízes 4, versículos 8 ao 9. Nisso entra também a passagem que você citou, quando o Senhor escolheu mulheres, Maria de Magdala e a outra Maria, e não escolheu homens ali, as quais mulheres, não é, os anjos e em seguida o próprio Senhor, ordenaram que fossem anunciar a sua ressurreição aos medrosos discípulos que estavam a portas fechadas, com medo de represálias dos clérigos judeus.
Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Mateus 28, de 5 a 10. Depois de saber de tudo isso, você teria coragem de acusar Deus de menosprezar as mulheres? Você acha que eu ainda deveria também ficar sentido com Deus por Ele não permitir que eu engravidasse? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.